Glória a Deus. Nós estamos falando esses dias aqui sobre a águia. E hoje nós chegamos no nosso 6º culto dessa série. Eu entreguei para os irmãos essa lição. E eu vou lendo aqui, vou explicando, você vai acompanhando comigo, tá bom? Diz assim, ó, lição 6, a águia é uma caçadora. A nossa passagem é Jó 9:26. Diz assim, passam como navios veleiros, como a águia que se lança à comida. Olhem para mim. Essa passagem aqui, se você olhar o contexto dela, você verá que a Bíblia está falando sobre a nossa vida. O autor aqui, ele fala que a nossa vida é como a águia, na questão de que se apressa. Amém? Mas eu quero pegar esse versículo e falar para você o quê? Que a águia, ela se lança à comida. Ela vai atrás. A águia não fica esperando para ver se vai acontecer. Vou ficar aqui para ver se a comida vem até mim. Não, ela vai. Ela vai atrás, ela vai em busca daquilo que ela quer. Irmão, Deus não quer que você fique parado, esperando as coisas acontecerem. Ele já abençoou você. Amém? Mas é necessário que você vá, irmão. Quando Josué vai entrar na terra que Deus deu a ele, Deus fala para ele assim, todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu tenho dado a você. Eu leio isso na Bíblia e eu acho tremendo. Deus diz, a terra é sua, mas você tem que pôr o pé. O que significa? Você tem que chegar lá. Amém? Deus nunca dará a você, irmão, um lugar aonde você não chegou. Se você não tiver fé para ir, o Senhor não entregará a você. Você tem que ter fé para avançar, para ir atrás daquilo que você quer, daquilo que Deus falou que é seu. Diga amém. Semelhantemente, irmão, você não pode ver o inimigo atacando a sua vida e ficar esperando a hora que ele vai cansar. Uma hora ele cansa de me bater e vai embora. Não. Quem vai atacar a partir de hoje sou eu. Eu vou me lançar à presa. Amém? A nossa lição vai dizer para nós assim, ó, eu vou usar tem alguns termos aqui, pessoal, que não são meus, tá? Eu pesquisei um pouquinho, coloquei, e depois vem a parte que Deus me dirigiu aqui na palavra. Diz assim, ó, a águia é uma caçadora. A predação é um sistema fundamental no ciclo da vida. É um mecanismo de transmissão de energia. Esse sistema é composto de predador e presa. É um processo dos mais simples e eficientes na natureza que consiste em que predadores se alimentam da presa, obtendo assim a energia que precisam para sobreviver. É claro que predadores também podem ser presas de outros predadores maiores. Esse ciclo é conhecido como cadeia alimentar. E também é um processo essencial para a harmonia ecológica. Ocorre de forma natural e espontânea, desde que não haja interferência humana. Continue lendo. Alguns animais são conhecidos por estar no topo da cadeia alimentar. Isto é, não possuem outros predadores naturais. Este é o caso da águia. Devido à sua força e grande capacidade como caçadora, ela nunca está focada em fugir, mas sim em atacar. Pessoal, resumindo de forma simples aqui o que eu falei. Existe caçador e caça. Existe presa e predador. Amém? Isso é um processo natural da natureza, como nós observamos. Todo animal precisa de energia. E ele vai buscar alimento para ter a energia que precisa se manter vivo. Amém? Agora, existem animais que são, ao mesmo tempo que são caçadores, eles também são caça. Um animal pode ser um predador, mas ele também será caçado por um outro maior que ele. O que isso significa? Que naquilo que a gente chama de cadeia alimentar, que são os animais que se alimentam de outros, ele é um intermediário. Ele ataca alguém, mas tem alguém que o ataca. E existem aqueles que estão, como a gente fala, no topo da cadeia. Qual que é a diferença do animal que está no topo da cadeia? É que ele anda tranquilo. Ele não fica, olha para o pastor, ele não fica alerta. Você não verá, irmão, leões na selva, você não verá eles alerta. Eles ficam lá tranquilos, preocupados, eles dormem, descansam. E eles não temem mal algum, porque eles sabem, olha para o pastor, eu sou o caçador, eu sou o predador, eu não sou a presa, eu não sou a caça. Eu estou por cima e não por baixo. Citei um exemplo. O exemplo que nós temos aqui é o exemplo da águia. Você nunca verá uma águia focada em fugir.
alerta, preocupada, alguém quer me comer. Não. Ela voa tranquila, porque ela sabe, eu estou no topo, eu estou por cima. Eu sou o caçador, eu não sou a caça. Agora, traz isso para a nossa vida, irmão, para a nossa vida espiritual. A Bíblia diz que você está por cima e não por baixo. Lá, vamos continuar aqui na lição, eu vou mostrar para você Deuteronômio, mas antes eu quero ler. Diz assim, também estamos no topo. Para a glória de Deus, somos cabeça e não... Lê Deuteronômio 28:13. Eles vão colocar aqui no monitor, eu leio aqui que é mais rápido. Diz assim, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo, quando obedecedes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Irmãozinho, irmãzinha, se você for um crente obediente a Deus, que faz a vontade de Deus, que cumpre a vontade de Deus, obedece os mandamentos da palavra, Deus está dizendo, você será cabeça e não cauda. Você estará por cima, e a Bíblia diz, e nunca por baixo, não por baixo. Você não vai ser, olha para o pastor, a base da cadeia, nem intermediário, você vai estar por cima. Você é aquele que anda tranquilo, sabendo, nenhum mal pode me atingir, porque Deus me colocou por cima. Diga glória a Deus. Esse é o plano de Deus, irmão. Não é você com medo do diabo, com medo de atingir os seus objetivos, mas é você avançando, indo para cima, conquistando tudo que Deus tem para você. Continuando aqui na nossa lição, está escrito assim, diz assim, o Filho de Deus é, de certa forma, também um caçador. Nós colocamos nossos olhos no alvo e o perseguimos. Filipenses 3,13, que eu coloquei na lição, diz assim, quanto a mim, irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, quero que você leia em voz alta o versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, aqui é Paulo dizendo, eu não fico olhando para trás, eu olho para o alvo, eu prossigo, amém? Eu não estou regredindo, eu não estou voltando, eu estou avançando. Você tem que avançar, irmão. Esquecer o que ficou para trás. Talvez você tenha um passado triste, de luta, de coisas que fizeram com você. Ou talvez o seu passado é triste por erros que você cometeu. Pastor, eu vacilei muito, eu pequei, fiz coisa, pastor, que dá vergonha. Deixa eu perguntar, dá para voltar e mudar o passado? Você tem como consertar? Não tem. Então Paulo diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Você vai ter que aprender a esquecer certas coisas. É claro que você precisa se arrepender dos seus erros. Se você prejudicou alguém, procure aquela pessoa, confesse o seu pecado, peça perdão, amém? Mas de coração verdadeiro. Se ela vai te perdoar ou não, fique em paz. Você pediu perdão, você não tem como mudar o que aconteceu. Agora, irmão, olha para frente e prossiga. Avance para o alvo, tem um prêmio esperando você. Amém? Outra coisa, irmão, que atrapalha muita gente, é que em algum momento da vida dela, ela já teve muito sucesso. Sabe, ela já fez muita coisa, já ganhou muito dinheiro. E aí hoje ela vive do quê? Você sempre vai ouvi-la falando, porque eu tinha, porque eu fazia, porque eu acontecia. E hoje? Hoje não tem mais nada, hoje não sou mais ninguém. Que isso, irmão? Esquece o que passou e palavra de Deus, avance. Me perdoa ser repetitivo, desculpa se você já me ouviu falar isso 4, 5, 6, 10 vezes. Enquanto eu estiver aqui, você vai me ouvir falar mais algumas. Amém? O melhor de Deus ainda está por vir, irmão. Eu creio no meu coração, em nome de Jesus, que o melhor tempo da minha vida não está no passado, está no futuro. Eu sei que Deus está preparando algo para mim. Creia, Deus está preparando algo melhor para você. Lembra da festa, irmão, onde Jesus transformou a água em vinho. O mestre Sala, quando provou a água que o Senhor Jesus havia transformado em vinho, ele chama o noivo e ele diz, todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando todos já têm bebido bem, servem o inferior. Você até agora guardou o melhor vinho. Não sabia ele que, na verdade, aquele vinho era o vinho que Jesus tinha feito. Irmão, Deus está guardando o melhor para você ainda.
Diga, o melhor está por vir. Vai chegar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Não vai embora antes da festa acabar, não, irmão. Fica na festa até o final que você vai experimentar o melhor vinho. Você vai experimentar o melhor de Deus. Pare de olhar para trás e olhe para tudo que Deus ainda tem para te dar. Quem crê, diga amém. Continuando a nossa lição, está escrito: da mesma forma, também não fugimos de nossas lutas e desafios. Nós vamos à luta e vencemos com a força do nosso Deus. Eu gosto muito do Salmo 18:37. Davi diz assim, persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de modo que não puderam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Para um pouquinho. Davi está dizendo, havia um inimigo e eu fui atrás dele. Eu persegui os meus inimigos até os alcançar. Eu os alcancei e eu acabei com eles. Eu os derrubei de modo que não puderam se levantar. Por quê? Porque Davi era o fortão? Não, porque Deus era com ele. No versículo 39 ele diz assim, pois me cingiste de força para a peleja, para a luta. Amém, irmão? Deus vai dar a força que você precisa. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, irmão, como Deus pode fortalecer alguém que está disposto a lutar. Mas lembra, você tem que ser um caçador. Davi não disse, eu deixei o inimigo embora, eu fui atrás, eu persegui até alcançar. Persiga o seu inimigo até vencer ele completamente. Persiga os seus objetivos até você alcançá-los. Qual é o seu objetivo? É a salvação da sua família? Continue lutando. Amém? Tem gente que já desistiu. Pastor, minha família não tem mais jeito. Não tem, irmão. Continue perseguindo, você vai conseguir. Diga glória a Deus. Pastor, meu objetivo era, alguns dizem me libertar do vício, mas eu não consigo, pastor. Eu nem tento mais, não, irmão. Continue perseguindo. Você verá em nome de Jesus esse adversário, esse inimigo completamente vencido, derrotado, como Davi disse, debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Continuando a lição, está escrito assim, a armadura de quem não foge. Paulo escreve aos Efésios, falando de uma armadura que recebemos de Deus para combater nossas lutas espirituais. Efésios capítulo 6, irmão, eu vou adiantar um pouquinho e eu vou lá para o versículo 14, aonde Paulo fala da armadura. Efésios 6,14 está escrito assim, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16, diz assim, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala da armadura do soldado romano, as partes dela, usando elas como exemplo de como deve ser a nossa armadura espiritual. Um dia, alguém falou para mim, você percebeu, pastor, que não tem nenhuma armadura para as costas? Que tem uma proteção para o peito, tem um cinto para dar sustentação à roupa, sandálias para os pés, um capacete para a cabeça, um escudo e uma espada. E eu observei aquilo e eu fui entender, Deus, por quê? E é uma coisa tão simples, irmão. Por que não tem nada para proteger suas costas? É tão simples, porque você nunca vai fugir do inimigo. O inimigo nunca deveria ver as nossas costas. Nós é que veremos as costas deles. Quando eles correm, quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas o inimigo nunca verá você correr. Diga assim, o meu inimigo nunca, olha para o irmão e fala assim, nunca terá o gostinho de me ver fugir. Amém? Você verá as costas dele quando ele correr de você, mas ele só verá você de frente. Diga glória a Deus. Com um rosto de vencedor, autoridade, cabeça erguida, preparado para atacar e para se defender também. Está escrito assim, a nossa lição, ela vai dizer assim, essa armadura é composta de cinto, couraça, sandálias, escudo, capacete e espada, armas de defesa e ataque. Entretanto, se você observar bem, nos itens da nossa armadura, não há nenhuma proteção para as nossas costas. No que diz respeito às batalhas espirituais que travamos, o Senhor nunca nos viu fugindo do inimigo. Fomos feitos para avançar e
nunca para retroceder. Hebreus 10:38, vocês conhecem de cor. Fala comigo, vai. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar? A minha alma não tem prazer nele. Então, se você recuar, se você fugir, correr, você já não agrada mais a Deus. Só que o 39 diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha que bonito, irmão. Nós não somos daqueles que se retiram, nós não somos daqueles que fogem. Nós não fugimos da batalha, amém? Nós avançamos, diga glória a Deus. Fala com fé, diga: eu não sou daqueles que fogem. Diga: eu não sou daqueles que se retiram. Diga: eu sou daqueles que creem, que continuam, que avançam. Diga glória a Deus. Assim nós devemos ser, irmão. Continuando a nossa leitura, diz assim: quais inimigos devo enfrentar? Estamos envolvidos numa guerra espiritual e certamente devemos estar prontos a lutar. Efésios 6:10 vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu... Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí o versículo 12 vai dizer: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Olha para mim. Nós estamos numa luta. Estamos numa batalha. Amém? Você tem que estar preparado para lutar, fortalecido. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Por quê? Porque há um inimigo, e ele é ardiloso, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Eu não tenho que lutar contra homem nenhum. Mas sim, ou seja, sim, eu tenho que lutar contra principados e potestades. Existe um inimigo espiritual que eu preciso enfrentar. Continuando a lição, vai dizer assim: a palavra descreve quem são os nossos inimigos. Eu acabei de falar para você de Efésios 6:12. Principados, potestades, príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A outra passagem que eu coloquei é 1 de Pedro 5:8. Está escrito assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso quê? Adversário. Olhem para mim só um minuto, por favor. O que significa adversário, igreja? O que é adversário? Uma palavrazinha, sinônimo, vai fácil. Adversário é inimigo. A Bíblia chama Satanás de nosso inimigo. Ele é seu inimigo. Continue. Porque Satanás, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora olha o versículo 9. Ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu amo essa palavra, mas eu tenho um pequeno probleminha com ela, na forma como ela está escrita ali. Pastor, se eu tenho problema com a Bíblia não tenho nenhum. O problema é a forma como as pessoas entendem a palavra resistir. Ali está escrito: ao qual resisti firmes na fé. Hoje, no nosso português, a palavra resistir, ela quase que é usada para falar apenas suportar. Quando uma pessoa fala, eu estou resistindo, ela está dizendo o quê? Eu estou suportando, aguentando. Mas não é isso que a Bíblia quer dizer ali. Eu acho que devia ter uma mudança geral no texto. Os tradutores novos agora deviam tirar a palavra resistir, porque ela não significa aguentar. Resistir ali significa enfrentar. Se você pegar, por exemplo, a tradução da linguagem de hoje, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, vai estar escrito assim: fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo. Essa aqui é a maneira certa de você entender. Quando a Bíblia fala fulano resistiu a cicrano, não é que ele aguentou, significa que ele enfrentou, ele foi para cima. Amém? A Bíblia está dizendo: fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo. Você tem um inimigo, que é Satanás. E você tem que enfrentá-lo. Em nenhum lugar a Bíblia vai dizer para você: deixa o diabo te bater até ele cansar, depois você levanta aí cambaleando e segue a vida. Não. A Bíblia está dizendo: vai para cima dele. Enfrente ele.
Firme na fé. Você se firma na fé e você fala, não, eu vou para cima, eu vou enfrentar o diabo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você precisa fazer isso, irmão. Precisa se firmar na fé e enfrentar o seu inimigo em nome de Jesus. A palavra vai continuar dizendo para nós aqui, o nosso texto vai continuar dizendo, ignorar que devemos estar prontos a combater esses inimigos espirituais é um grande erro. A palavra nos ensina a não ignorar os ardis de Satanás a fim de não sermos vencidos por ele. Segundo aos Coríntios capítulo 2, Paulo está falando sobre uma situação que aconteceu na igreja de Corinto e os irmãos haviam agido com perdão, com misericórdia. E ele diz, já que vocês perdoaram, eu perdoo também. No versículo 10 ele diz, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Agora presta atenção no finalzinho. Ele diz assim, para que não sejamos vencidos por Satanás. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que eu posso ser vencido por Satanás. Não, pastor, o que é isso? O crente é mais do que vencedor. Eu concordo, somos mais que vencedores. Mas existem cristãos que estão sendo vencidos por Satanás e Paulo diz que há essa possibilidade. Se nós não fizermos o quê? Aliás, se nós fizermos o quê? Versículo 11, ele diz assim, porque não ignoramos os seus ardis. O que são ardis? As suas maldades, as suas armadilhas. Irmão, o diabo é um bicho ardiloso. E tem crente que está sendo derrotado porque ele está ignorando o diabo. Irmão, ignorar o diabo não vai fazer ele ir embora. Eu já vi pessoas, e não foram poucas, muitas. Tem gente que quando vem para um culto igual esse e vê o pastor falando do diabo, ela sai da igreja, aquele pastor só falou do diabo hoje. Você tem que entender o seguinte, irmão. Satanás não vai embora porque você não fala o nome dele. Ele não fica triste, ninguém está falando comigo, estão me ignorando, eu vou embora, magoei. Não, irmão. Para ele, a melhor coisa é você não falar com ele. Ele fica ali, meu irmão, escondido, fazendo a obra dele, roubando, matando, e você ignorando ele. Irmão, ignorar o diabo não vai fazer ele sair. Ele sai, palavra de Deus para você, ele sai no momento que você se revolta e que você decide falar com ele. Em Atos 16, no versículo de número 10, Paulo, ele vai para uma cidade lá, começa a evangelizar, a pregar. E lá no versículo 16, a Bíblia diz que uma pessoa possessa de demônio vai até ele. Diz assim, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. O versículo de número 17 diz, e esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Atenta agora para o versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Olhem para mim, essa moça sofreu por muito tempo. Por muitos dias ela foi oprimida por um espírito. O espírito que a possuía era um espírito de adivinhação. É o mesmo espírito que fica na vida dessas pessoas, que elas ficam adivinhando coisas, leem a sua mão, jogam búzios, leem as cartas. É o mesmo espírito. É um espírito de adivinhação. A pessoa vai lá no centro lá de feitiçaria e o médium lá incorpora com o espírito. Aquele espírito finge às vezes ser um parente da pessoa que morreu, imita a voz do vozinho, da vozinha, do marido. E fala coisas que só a pessoa sabia. Lembra, Gertrude, de quando a gente ia no baile lá. Ai, meu Deus, ninguém sabia disso. É meu marido que está ali. É nada, é um demônio. Que está enganando a pessoa. Adivinhando. É um espírito de adivinho. Assim como existe o espírito de adivinhação, existe espírito de enfermidade. Existe espírito de erro, de tropeço, de engano. Todo tipo de problema que você possa pensar, por detrás dele tem uma ação maligna. Amém? E quando que essa coisa ruim, quando que essa coisa maligna acaba? Quando a pessoa toma uma decisão e fala, chega, acabou. Quando a pessoa se revolta. A Bíblia diz, e isto fez ela por muitos dias. Mas,
Paulo, perturbado, olha o que a Bíblia diz, que Paulo se perturbou. Chegou uma hora que ele olhou para aquela moça e ele disse, chega, acabou. Não vou mais deixar isso acontecer. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, irmão, já falei isso aqui há um tempo atrás, você tem que falar com o diabo de vez em quando. Ai, pastor, não fala isso. Não, de vez em quando você tem que falar. Você nunca verá Jesus na Bíblia expulsando um demônio e falando com Deus. Nem Jesus, nem apóstolo nenhum. Se tiver alguém em algum lugar que possa provar que eu estou errado, irmão, eu corrijo o meu erro. Mas eu nunca li na Bíblia Jesus falando com Deus para expulsar um demônio. Nunca. Você nunca verá a pessoa possessa e Jesus falando, Pai, coitado dessa pessoa, está sofrendo, tem misericórdia dela. Jesus não falava com Deus, irmão. Ele não falava com o Pai para expulsar demônio. Ele falava com o demônio. A pessoa estava possessa de demônio, Jesus falava com o demônio, cala-te e sai dele. Amém? Aqui, você vê Paulo expulsando um demônio. E o que ele faz? Ele se volta ao Espírito e ele fala com o Espírito. E ele diz, em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora, você tem que falar com esse demônio que está na tua vida, irmão. Você fica chorando para Deus, ai Deus, por que o Senhor é mal comigo? E Deus foi tão bom que já enviou Jesus para morrer por você, te abençoou, te deu poder. Quem está entendendo, diga amém. E o diabo está lá do teu lado dando risada. É isso, chora mesmo, vai, eita. Né? Irmão, enquanto você não falar com ele, ele não sai. Fale com ele. Chega hoje na sua casa, meu irmão, e dá uma voz lá, levanta a voz de autoridade e fala, Satanás acabou. Chega, na minha casa você não fica mais. Na minha família você não fica mais. O marido é meu, não é teu, você vai sair dele. O filho é meu, não é teu, você vai sair dele. Em nome, você vai ver a coisa mudar, irmão. Você tem que ir para cima do seu inimigo, enfrentá-lo. A Bíblia diz, você leu lá comigo, sede sóbrios, 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9, ao qual resistam. Mas resistam significa enfrentem. Enfrentem firmes na fé. O que é enfrentar, irmão? Enfrentar é mostrar a cara. É encarar de frente. Olha a palavra, enfrentar. É encarar de frente. Olha para ele de frente, meu irmão. Levanta a cabeça com voz de autoridade. Mande ele sair. E ele vai sair em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Voltando para a nossa lição, a Bíblia diz assim, ó, devemos fugir do pecado e de toda a aparência do mal. Eu coloquei duas passagens. Primeira, aos Tessalonicenses 5:22, diz assim, abstende-vos de toda a aparência do mal. Fujam da aparência do mal. 1 Timóteo 2:22, Paulo fala para Timóteo, fuja dos desejos da mocidade. Pecado você foge, mas demônio não. Continua lendo, ó. Mas isso não se aplica aos demônios e seus ataques. Devemos enfrentá-los, ou seja, encarar de frente, e eles fugirão em nome de Jesus. Amém? Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele... De novo, a palavra resistir aqui não significa aguentar. Resistir é enfrentar. Pega esse mesmo versículo, na Bíblia, na linguagem de hoje, vai estar escrito assim, portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, e ele fugirá. Repita comigo o que eu vou falar. Diga assim, eu devo fugir do pecado. Diga assim, mas do demônio eu não fujo. Diga, eu vou para cima. Eu enfrento. Infelizmente as pessoas estão invertendo, irmão. O que tem de crente enfrentando o pecado não é para você enfrentar o pecado. Pecado você foge. Quem está entendendo, diga amém. Não, pastor. Aquela mulher está dando em cima de mim, mas eu sou forte. Eu dou carona para ela, eu fico falando com ela no celular, mas é porque eu aguento. Você não vai aguentar, você vai cair. Não tem homem forte para enfrentar o pecado. A Bíblia não manda você enfrentar o pecado. A Bíblia manda você fugir, fuja. Você está vendo que o negócio é errado, irmão? Faz igual o José. Dá no pé, sai correndo. Amém? Pecado você foge. Quem entendeu, diga amém. Demônio você não foge, não. Demônio você vai para cima. Está todo mundo correndo. Por que vocês estão correndo? Porque tem um demônio lá. Ah, agora deixa comigo. Agora é que eu vou para cima. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele é forte. Forte é o meu Deus. Mas ele é grande. Maior é o que está em mim. Diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fuja do pecado.
Agora, faça o diabo fugir de você. Olha que coisa linda. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo e ele fugirá. Não é você que foge, é o diabo que foge. Diga amém. Você não é a presa, você é o caçador, você vai para cima. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Continua na nossa lição, por favor. A parte que eu mais gosto é essa daqui, ó. Voando contra tempestades. A águia também é conhecida por voar contra tempestades. Nós conhecemos muito bem o poder destrutivo dessas gigantescas forças da natureza. A reação natural de todos os seres é correr para algum abrigo. Inclusive, antes de um temporal, você verá as aves voando em bandos para se esconder da força dos ventos e da chuva. Já a águia parece desafiar a tempestade. Enfrenta seus fortes ventos e parece usá-los como impulso para subir ainda mais alto e voar acima da tormenta, onde tudo continua calmo e o céu permanece azul. Das coisas que você pode estudar sobre uma águia, uma das que mais me impressiona é essa. Você já percebeu que quando o tempo vai mudar, quando o tempo vai virar, como a gente fala aqui na nossa forma coloquial de usar as palavras, já percebeu que quando o tempo vai virar, os bichos se escondem? Já percebeu? A casa que eu morava antes dessa que eu estou agora, em frente a ela tinha uma árvore bem grande. O fim de tarde, irmão, era muito bonito. Porque assim, tinha muitos passarinhos ali, eles ficavam assim nos fios de eletricidade, e quando às vezes ia escurecendo, eles começavam a voar para essa árvore. Era uma árvore bem grande, eles voavam. Mas quando o tempo virava, eles faziam antes. A gente via aquele bando de passarinho assim, vindo assim e se agrupando ali naquela árvore. É a reação natural dos bichos. Depois de um tempo, você vê que, mesmo eu que não entendo nada, eu falava para Dai, eu falava assim, eu acho que o tempo vai virar. Por quê? Porque os passarinhos estão se escondendo. Os pássaros se escondem. Os animais se escondem. Mas a águia não se esconde da tempestade. Eu vou falar uma coisa aqui, pode parecer até bobeira a minha forma de expressar, mas você vai entender. Parece que quando a tempestade começa a se formar, a águia fala, deixa eu ir lá brincar um pouquinho. Irmão, e ela voa contra a tempestade. Parece que ela aproveita aqueles ventos fortes para subir mais alto. E ela gosta, sabe do quê? Olha para o pastor. De passar a tempestade e voar acima dela. Isso que eu estou falando para você é coisa, meu irmão, que já foi documentada, filmada. A tempestade caindo, mas acima dela, aonde o tempo é tranquilo, tem águias voando. Amém? Irmão, você é águia. Você não foi criado para fugir e se esconder na hora do perigo. Você enfrenta o perigo e você voa acima dele. Diga glória a Deus. Uma vez eu ouvi um missionário falando, eu não sei se esse testemunho é dele ou de outra pessoa, não me recordo agora. Mas ele fala de um pregador que estava no avião, olhou pela janela do avião e viu uns clarões assim. E ele perguntou, olha, o que são esses clarões, essas luzes? E a pessoa falou para ele assim, nós estamos sobrevoando uma tempestade. Olha que coisa linda, irmão. Aqui onde o avião está, nas alturas, está tudo tranquilo. E aqui embaixo, como diz minha mãe, está acabando o mundo. Irmão, assim somos nós estamos num outro nível. Nós estamos no nível da fé. Quem anda pela fé voa mais alto. Então a tempestade está aqui, irmão. Mas você está acima dela. Diga amém. Agora, para passar a tempestade, para voar acima dela, você terá que passar por ela, você terá que enfrentá-la. Irmão, não tenha medo de enfrentar a tempestade. Não tenha medo de enfrentar as lutas. Eu vou falar uma coisa aqui que você vai ler comigo. Essas lutas, irmão, elas vão ser usadas por Deus para promover você. Continua a nossa leitura, diz assim, certamente há adversidades que temos que enfrentar durante nossa jornada terrestre. Mas os servos de Deus sabem em quem tem crido. Depois você lê 2 Timóteo 1,12, Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Continuando a leitura, diz assim, o nosso Deus é poderoso para dar livramento em todas elas. O Salmo 34, verso 19, diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra
olha para mim. O justo não tem todas as aflições, o pecador tem. Nós não temos todas, mas nós passamos por muitas. Mas em todas as que nós passamos, nós podemos contar com o livramento de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de algumas? Ele livra do quê? Não haverá uma só adversidade que você não vencerá em nome de Jesus. O Senhor te dará livramento em todas elas. Quem crê, diga glória a Deus. Diz assim, essas lutas que se levantam contra a nossa vida serão, na verdade, uma espécie de mola propulsora a nos alavancar para as alturas que Deus preparou para nós. Como exemplo, podemos observar tantos servos de Deus que, ao enfrentar situações de perigo, foram promovidos a posições de destaque. Eu coloquei 2 exemplos aqui. O primeiro é o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Eu peguei só uma fala de Davi aqui. Davi diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este. A história vocês conhecem, irmão. Golias, durante 40 dias, afrontou os homens de Israel. Não houve um que tivesse coragem de enfrentá-lo. 2 vezes por dia, Davi ia até os homens de Israel e zombava deles. Nós podemos imaginar, irmão, as coisas que Golias falava. Aí não tem homem, não. Vocês não usam calça, não. Não tem ninguém aí para vir lutar comigo. Dá-me um homem, eu quero alguém para lutar comigo. Ninguém, irmão. Então vai Davi. Davi não era soldado. Davi foi para levar uma encomenda do pai para os irmãos. E Davi contempla aquela cena. Golias falando desaforos contra o povo de Israel. Alguém chega perto de Davi e diz assim: está vendo aquele gigante? O rei Saul diz que quem derrotá-lo, a família dele já não vai ter mais que pagar imposto. Será franca em Israel. O rei ainda vai dar a ele grandes riquezas, vai ganhar um prêmio alto. Além disso, ele vai se tornar um nobre, porque ele vai se casar com a filha do próprio rei. Irmão, Davi olhou aquilo, e aonde todos estavam vendo problema, luta, Davi viu uma oportunidade. Assim é você, irmão. Aonde todo mundo está vendo perigo, aonde todo mundo está com medo, você vai olhar e vai ver sua promoção. Vai para cima, irmão. Todo mundo está com medo, mas você é um caçador. Vai, Deus é contigo, diga glória a Deus. Pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir. É aí que está. Deus está só esperando você tomar uma atitude para Ele capacitar você. O outro exemplo que eu coloquei é um dos mais lindos da Bíblia. É uma das coisas que eu mais gosto da Bíblia. O 2º livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8, diz assim, e estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Para um pouquinho e olhe para mim. Davi, agora rei de Israel, ele tinha um grande exército. Dezenas, centenas de milhares de homens. Amém? Amém? Mas Davi tinha um grupo especial. Os irmãos aqui vão lembrar, há uns anos atrás teve um filme brasileiro que fez muito sucesso. Eu não aconselho ninguém a assistir, porque ele não é próprio para nós. A linguagem dele, a violência dele não condiz com a nossa vida. Mas teve um filme brasileiro chamado Tropa de Elite. Alguém lembra desse filme? Se você assistiu ou não assistiu, não é problema aqui agora. Mas você lembra do filme? Quem lembra? O filme falava da história de um policial do Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Rio de Janeiro, o BOPE. O que é o BOPE? O BOPE é uma polícia especial, falando assim de forma grosseira. A polícia convencional está lá lidando com um problema grave. Eles não conseguem resolver, eles fazem o quê? Vamos chamar o BOPE. Vamos chamar homens que têm um treinamento especial para resolver situações. Davi tinha um grande exército. Mas quando a coisa ficava feia, Davi tinha um batalhão de operações especiais. A guerra estava difícil. Davi, nós não estamos conseguindo. Não. Chama os valentes. O nome era esse. Os valentes não eram muitos homens, não, irmão. Eram até poucos homens. Só que cada um deles, sozinho, era capaz de derrotar um exército. Você talvez já tenha ouvido a expressão, exército de um homem só. Eram os valentes de Davi. Um só homem desse batalhão, desses valentes, um só botava centenas de inimigos para correr.
E aí você olha a história desses homens, você vê que eles não nasceram guerreiros. Eles não tiveram um tratamento especial, uma comida especial, não. Eram homens simples, mas que tiveram coragem de fazer o que outros não fizeram. De todos esses exemplos, o que eu acho mais bonito é esse aqui, ó, versículo 11, capítulo 23, versículo 11. Essa daqui é uma daquelas histórias da Bíblia que eu leio e eu fico arrepiado. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Aratita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Olha o que está escrito. E o povo fugira de diante dos filisteus. Versículo de número 12. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus. Agora eu quero que você leia em voz alta. E o Senhor operou um grande... A força não estava nesse homem, a força estava em Deus. Quem era Samar? Samar era soldado? Não, irmão. Samar era agricultor. Plantava lentilha. Eu nem sei se lentilha vale muita coisa. Mas esse homem aqui tinha um campo de lentilhas. Olha para mim, irmão. De repente, deixa eu perguntar. Alguém falou, lentilha vale muita coisa. Vale sua vida? Pois esse homem aqui colocou a vida em risco para defender um campo de lentilhas. Imagina a cena. Está lá na roça, olha para o pastor. Todo mundo com a enxada, com o rastelo, com a foice na mão, trabalhando. Diga amém. De repente, Samar levanta os olhos e vê o povo correndo, irmão. É gente correndo para um lado, gente correndo para o outro. Ele deve ter se perguntado o que está acontecendo. Quando ele olha, um exército filisteu está vindo. Todo mundo estava correndo para salvar a sua vida. Mas esse homem, Samar, não correu. Ele parou no pedaço dele e disse, daqui ninguém passa. Ele lutou para defender o que era dele. Podia não valer muito para os outros, mas ele disse, é meu e eu vou defender. Irmão, Deus está procurando pessoas para defender a família. Deus está procurando gente que está dizendo, está todo mundo correndo, irmão. Todo mundo com medo do coronavírus, medo da crise, medo não sei mais o que, medo do diabo. Deus está procurando homens que digam, eu não vou fugir, eu vou lutar. Quem está entendendo, diga amém. Porque quando Deus encontra esse homem, não importa se esse homem é pequeno, é fraco, Deus capacita, Deus fortalece, diga amém. Irmão, esse homem, Samar, sozinho derrotou um exército. Pastor, isso é mentira, isso é Deus. Isso é o poder de Deus, isso é o Espírito Santo no homem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí vem a parte da história que eu acho linda, porque a cena que eu imagino é essa. Alguém vai até Davi, alguém chega no rei e diz, rei, nós fomos atacados pelos filisteus. Manda um exército para lá. Não precisa, rei. Já resolveram o problema. Se Davi fosse mineiro, ele ia falar, uai, como assim? Como resolveram o problema? Tinha um exército lá? Não, Davi, tinha um homem. Esse homem era soldado, esse homem era agricultor. Ele tinha espada, tinha escudo? Não, ele tinha uma enxada na mão, ele tinha uma foice. Mas ele botou os filisteus para correr. Davi disse, então pega esse homem e tira de lá, porque a partir de hoje ele vai ficar do meu lado. A partir de hoje ele é um dos meus valentes. Deus está querendo promover você, meu irmão. Deus está querendo colocar você no batalhão especial. Diga glória a Deus. Mas Ele não pode colocar no batalhão especial pessoas que fogem. E a maioria está fugindo. A maioria vê a tempestade e tem medo. Ouve falar de pecado, de coisa errada em igreja. Eu vou sair da igreja, eu vou embora. Deus está procurando aqueles que vão ficar e que vão lutar. Quem está entendendo, diga amém. Aqueles que não vão fugir. Meu irmão, quando Deus encontra alguém assim, Ele coloca o Espírito dele nessa pessoa. E essa pessoa faz proezas, ela faz maravilhas. Diga glória a Deus. Está todo mundo aqui debaixo da tempestade escondido. Esse está voando lá em cima como as águias. Aonde o céu é azul, é bonito. Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus vai encontrar em você essa pessoa, irmão. Olha nos olhos verdes do teu irmão e fala, você é esse homem. Olha para o irmão e fala assim, estão fugindo da batalha. Olha para o irmão e fala, mas você não vai fugir. Olha para o irmão e fala, você vai lutar.
Diga pro teu irmão, você é caçador. Olha para ele, irmão, e fala, você é águia. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Tem águia aqui, irmão? Tem valente aqui? Cadê os valentes aqui? Meu Deus do céu. Nessas horas é tão bom ouvir um glória a Deus. Tem valente aqui, irmão? Então se levanta em nome de Jesus, porque Deus é contigo. Amém? Ai, pastor, mês que vem eu levanto. Levanta, irmão. Fica de pé que Deus já está te dando vitória. Levante as mãos para o céu. Oh, aleluia. E o poder de Deus já está descendo sobre nós, irmão. A virtude de Deus já está aqui nesse lugar. Para te dar vitória nessa batalha. Para te dar vitória nessa guerra. E em nome de Jesus, você não vai fugir do inimigo, você vai enfrentá-lo, você vai enfrentar essa doença e vai vencer em nome de Jesus. Você vai enfrentar esse mal e vai vencer em nome de Jesus. Levanta a voz aí, homem de Deus, mulher de Deus, levanta a voz aí agora e diga a esse mal, a essa enfermidade, a este problema, dê a ordem a ele agora, diga, sai da minha vida enfermidade, sai da minha vida problema, toda obra maligna, toda obra do diabo, todo demônio, levanta a voz agora e diga, sai da minha vida, vai saindo, espírito do pecado, espírito da prostituição, espírito da miséria, sai da minha casa, da minha família, espírito de enfermidade, oh meu Deus, manda o fogo do Senhor aqui agora, desça o teu poder nesse lugar, e do alto da cabeça, a planta dos pés dessa pessoa, aonde houver uma enfermidade, aonde houver uma doença, essa doença vai embora, essa dor sai, em nome de Jesus. Vai saindo a dor na cabeça, dores nas costas, na coluna, no braço, na perna, sai toda enfermidade em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito da artrite, artrose, artrite reumatoide, bursite, nefrite, a lesão de esforço repetitivo, e eu digo, sai, sai em nome de Jesus. Problema nas vistas, problema auditivo, vai saindo a enfermidade no coração, a doença no sangue, o problema que está no estômago dessa pessoa, nos intestinos, vai saindo agora, toda dor que é causada pela pedra na vesícula, pedra nos rins, nós estamos mandando embora. Manda embora, homem de Deus, mulher de Deus, levanta a tua voz aí agora e dê o grito da libertação, diga, chega diabo, acabou, pegue esse mal e vai embora, pegue essa doença e vai embora, pegue essa dor e saia, e essa dor vai sair agora, já está saindo em nome de Jesus, já está saindo em nome de Jesus, toda enfermidade, o nódulo, o mioma, o caroço, até mesmo o tumor, o câncer, aquele câncer que aos olhos da medicina não tem cura, não tem solução, eu repreendo e digo, vai embora, todo mal, agora, sai, sai, manda sair, sai da tua casa, sai dessa família, espírito do vício, das drogas, da bebida, do cigarro, espírito do demônio maldito que entrou no casamento, diz que vai tirar o marido de casa, a esposa de casa, eu digo, sai agora, e até mesmo o demônio que foi mandado por obra de bruxaria, feitiçaria, magia negra, o demônio que foi pago, que foi mandado, eu repreendo esse demônio e digo, sai, sai, sai agora, todo feitiço, toda macumba, bruxaria, eu anulo em nome de Jesus e digo, sai, sai, em nome de Jesus, aleluia. Levante as mãos, povo vencedor, levanta as mãos e comece a dar glória a Deus, comece a dizer aleluia, somos mais que vencedores, vamos Pode adorar a Deus agora, mas vai valer a pena conquistar o que seu coração deseja alcançar, com visão de águia para chegar em seu objetivo. O seu sonho é seu motivo, o seu sonho é seu motivo, mesmo que pareça tão distante, ou o tempo tente te desanimar, você é um diamante, nunca desista. Você nasceu para ser, você nasceu para ser, você tem que acreditar,
você tem que acreditar. Pode ser difícil, mas vai valer a pena. Mas vai valer conquistar o que seu coração almeja alcançar, com visão de águia para chegar em seu objetivo. O seu sonho é seu motivo, mesmo que pareça tão distante, ou o tempo tente te desanimar. Você é um diamante, nunca desista. Você nasceu para ser, você nasceu para ser um vencedor, conquistador, preparado para lutar sem desistir. Você vai conseguir, um vencedor tem seu valor, sempre está seguro, seja onde for. O céu é o limite para quem é um vencedor, conquistador, preparado para lutar sem desistir. Você vai conseguir, um vencedor, conquistador, preparado pra lutar sem desistir. Você vai conseguir, O vencedor tem seu valor, o vencedor tem seu valor, sempre está seguro, seja onde for. O céu é o para quem é um vencedor. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos.